Good morning, good afternoon, good evening, guys. Sou o professor Roberto e vamos dar seguimento à nossa matéria de inglês, tá? Enquanto eu estava fazendo esse vídeo de hoje, eu estava ouvindo Vampire Weekend, CD simplesmente formidável, uma obra-prima, na minha opinião, um dos melhores discos lançados nessa década passada. 2010, se não me engano. Bom, vamos dar seguimento então à nossa vida, né? Nosso assunto de hoje é adjectives, um assunto que vocês conhecem muito bem, com certeza. Hoje nós vamos ver types of adjectives and degree. Então nós vamos ver o tipo de adjetivos e o grau dos adjetivos, né? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que ver, os adjetivos são divididos em dois tipos. Em short adjectives, tá? Normalmente os adjetivos curtos eles têm apenas uma sílaba. Existem alguns adjetivos curtos que são dissílabos, mas a gente vai ver isso aí em outra ocasião. Vamos nos até o simples. Uma sílaba, short adjectives. Mais de uma sílaba, long adjectives, tá? 95% dos casos isso aí vai dar certo. Há uns 5% aí que não costuma ter pegadinhas nem cair em nenhum tipo de concurso. Então, não vamos nos preocupar com eles por enquanto, por hora. Depois de ter visto os tipos de adjetivos, que eles se dividem em curtos e longos, né? A gente tem que lembrar que, sim, a maioria das vezes, a maior parte das vezes, os adjetivos sempre se posicionam antes do substantivo. Então, para eu falar que o homem é velho, eu digo old man. Ou que o garoto é jovem, young boy. Olha aqui o adjetivo na frente do substantivo, do noun. Mas eles também podem se posicionar de outras formas, pessoal. Uma forma que o adjetivo se posiciona é após um verbo de ligação. Eu posso ter ele ali quietinho, sozinho, sem nenhum complemento. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. They became rich. Became, o verbo tornar-se, é um verbo de ligação. Lembra de verbo de ligação no português? No inglês funciona do mesmo jeito. Ser, estar, permanecer, ficar... você ficar, continuar a aparecer e tornar-se. They became. Eles tornaram-se o quê? Ricos. Eu posso então ter esse they became rich. Eu posso ter esse rich aqui ao final, após esse verbo de ligação, sem maiores problemas, tá bom? Outra posição também que eu posso verificar o adjetivo é após um objeto. Pode ser sim. Mas eu tenho que verificar o seguinte, a estrutura da minha frase tem que ser um verbo, um objeto, e aí sim pode entrar o adjetivo. Olha só. Vamos ver essa frase maravilhosa aqui, ó. They painted the house yellow. Eu tô falando que eles pintaram a casa de amarelo. Amarelo aqui, o yellow, é meu adjetivo, mas veja, aqui eu tenho painted, que é o verbo pintar, depois vem o objeto, né? Objeto, vocês lembram, né? Objeto direto, indireto, enfim, eu tenho um objeto direto. Para você descobrir o objeto, o que é que você tem que fazer, pessoal? Regrinha lá do português. É só você perguntar o quê? Você pergunta o quê para o verbo. Se o verbo te responder, você tem o seu objeto. Então aqui, ó, they painted, eles pintaram. Pintaram o quê? Painted the house, ok? Então the house é o meu objeto direto, ok? Painted the house, e como eu tenho o verbo e objeto, aí sim eu posso colocar o meu adjetivo sem maiores problemas. Os adjetivos também se posicionam após pronomes indefinidos, indefinite pronouns, que a gente viu aí nas últimas aulas, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, there is someone, someone que a gente sabe, né? Aquela derivação do some com one, someone. There is someone, e aí eu posso colocar o adjetivo aqui sem maiores problemas, sem maiores traumas. There is someone interested in this job, beleza? E também após numerais, tá, pessoal? Sempre que você vê numerais, essa quantificação por numeral, você saiba que o adjetivo vai entrar sempre após o numeral. Vamos ver aqui, ó, a frase. There are 5 big boats at the dock. Então, eu estou dizendo que há 5 barcos grandes na doca, né, estacionados na doca. Olha aqui, ó. There are 5, numeral 5. Depois é que vem o big, para adjetivar aí sim o substantivo noun boats, ok? Que são barcos. Tendo visto aí os tipos de adjetivo, pessoal, e o posicionamento dos mesmos, nós vamos ver aí os degrees of adjectives, os graus de adjetivo. Então nós temos, eles se subdividem os graus em dois tipos, comparatives and superlatives, ok? Então tem aí, ó, dentro do comparatives há uma subdivisão. Os comparatives, comparativos, assim como no português, superiority, equality and inferiority, tá? Então tem assim, ó, comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade. Vamos ver eles primeiro. Primeiro, comparative of superiority. É muito fácil verificar isso aí. Primeiro, pessoal, comparativo é o quê? Você compara um objeto a outro, né? Eu chamo sempre esse objeto comparativo primeiro de O1, objeto comparativo 1,
E aí o que acontece? Vai vir o verbo to be. Am, is ou are, né? O verbo ser ou estar tem que vir após esse primeiro objeto. Depois, para você fazer a comparação, aí a gente entra na regrinha. Você tem que verificar o seguinte, se é um adjetivo longo ou se é um adjetivo curto, porque eles têm regras diferentes. Se o adjetivo for longo, se tratar de um long adjective, o que vai acontecer? Depois desse objeto de comparação 1 e o verbo to be, ser ou estar, eu tenho que colocar um more, seguido do adjetivo longo, logo após vem o than. E aí sim, esse than na verdade é como se fosse que, né? Than. E aí vem o objeto de comparação 2, aquele que está sendo comparado, tá? Comparei dois objetos. Objeto 1, verbo to be, ser ou estar, more, o adjetivo longo, than, e o objeto 2. Olha aqui, vamos ver, ó. Tom, objeto 1. Is, verbo ser ou estar, Tom é. Tom is. E aí vem, ó, o adjetivo que eu estou trabalhando é o intelligent. Intelligent é um long adjective. Ele tem mais de uma sílaba, obviamente, né? A maioria dos casos dos long adjectives, pessoal, é bem claro, você verifica isso sem maiores traumas, é bem realmente tranquilo você verificar. Aparentemente ele já é longo. Então, intelligent é um adjetivo longo, long adjective. Tom is. Então tem que ter o que antes dele? O more. More intelligent, seguido o quê? Do than, more intelligent than, e o objeto de comparação 2, que nesse caso, Paul. Eu estou comparando o Tom ao Paul e dizendo que o Tom é mais inteligente que o Paul. Tá legal? Agora vamos ver a regrinha quando for um adjetivo curto, um short adjective. Nesse caso, de um short adjective, que a gente vai ter que fazer a comparação entre os dois elementos, usando esse adjetivo comparativo, eu já vou formular um pouquinho diferente. Até aqui vai ficar igual, vai ser o objeto 1, que nesse caso é a Kathy, seguido do verbo to be, Kathy singular, logo Kathy is. E aí vem o quê? O short adjective. Aqui eu estou usando o short adjective, o adjetivo curto, tall, também uma sílaba só. Tall, adjetivo curto. O que tem que acontecer? Depois desse adjetivo, eu uso ER. Eu não coloco more em adjetivo curto, pelo amor de Deus. É o adjetivo curto com um complemento com o sufixo ER. Olha lá, tall virou taller, tá? Kathy is taller. E aí vem o resto da regra. Than. E o objeto comparativo 2, her sister, que é a irmã dela. Então, estou dizendo que a Kathy é mais alta que a irmã dela. Pronto. Para long adjective, é o more na frente. E não tem complemento, não tem sufixo. É o more e o long adjective só. E no short adjective, é o adjetivo curto com o complementação de ER. E não tem more antes dele. Não faça isso, pelo amor de Deus, com o titio. Pessoal, uma observação aqui para comparativo de superioridade é quando entram o good e o bad. Eles têm a sua forma específica, que fogem de regra de long e short adjective. Se for good, comparativo de superioridade, você vai sempre transformar ele em better, melhor. Melhor que, aliás. E o bad vai virar worse. Worse, pior que. Tá? Isso é como em português. Ninguém fala mais bom, ninguém fala mais ruim. Né? A gente fala melhor ou pior. E acontece igualzinho nesse caso também. Comparative of equality é aquele que compara os dois, mostrando que há uma igualdade entre os dois objetos comparativos. Olha só. O interessante aqui é que a gente não usa mais um more, não tem ER, a gente faz o quê? E a gente também não observa se é adjetivo longo ou curto, não. Essa observação é só para comparativo de superioridade. Entrou igualdade, entrou inferioridade, não tem mais isso. A gente, no caso de igualdade, vai usar o as, o adjetivo, seja lá qual for, e um outro as após ele, tá? E, obviamente, para estruturar minha frase, eu começo com o objeto comparativo 1, mais o verbo ser ou estar, verbo to be, e aí sim entra essa estrutura de igualdade, as, adjetivo, outro as, e o objeto comparativo 2. Olha aqui, ó. John is tall as his brother. Eu estou dizendo o quê? Que o John é tão alto quanto o seu irmão, o irmão dele. John, objeto de comparação 1, is, verbo to be, verbo ser ou estar, e aí vem ó, as, o adjetivo tall, outro as e o objeto de comparação 2, tá bom? Segundo exemplo, ó, Josie is as intelligent as I am. Não come esse primeiro as, nem come esses is. É is as, eu sei que parece feio, eu sei que não soa muito bem, mas é assim, não tire nenhum dos dois da frase, senão você está fazendo sua frase de forma errada, a sua estrutura não tá legal, tá? Então vamos lá. Josie is. Josie, comparativo 1, is. E aí vem a regra, as. Intelligent, que é um long adjective, mas não nos interessa, que não tem diferenciação.
É tudo na igualdade, né? Então, as intelligent, outro as, e aí vem meu comparativo 2, que é eu, tá? No caso do eu, pessoal, as pessoas falam me, Joe's as intelligent as me, ok, mas esse cacófago é feio, não é legal, até porque a regra do object, segundo a gente viu da outra vez, o object sempre vem depois de um verbo principal. Nessa frase não há um verbo principal, não. Então como é que eu vou colocar um oblíquo nessa frase, tá? Então o mais correto é você dizer Josie is as intelligent as I am. A Josie é tão inteligente quanto eu sou, tá bom? Fiquem ligados nesses detalhezinhos aí. No coloquial eles falam as me, infelizmente, mas não, don't do it, please. É aluno do tio Roberto, tá? Agora você tem que comparative of inferiority, tá? Comparative of inferiority, fácil também. Na verdade, você está comparando os dois, só que agora, em vez de mostrar superioridade, você vai mostrar inferioridade. E como é que funciona? Mesmo esquema. Objeto de comparação 1, verbo to be, e aí vem a regrinha. Less. O adjetivo também, não ligo mais se é short ou long, não interessa. É o less, adjective, e o than, tá? Vamos ver aqui a frase, então. Golf is less popular than football. Então, estou dizendo que o golfe é menos popular que o futebol. Nesse caso aqui, esse futebol pode ser futebol americano, e também o golfe vai ser totalmente pertinente nessa frase, como futebol, né, que os ingleses chamam, futebol, o soccer, né, o soccer que eles chamam nos Estados Unidos, que é o nosso futebol. Tá? Então, estou mostrando aqui que o golf less popular than football. Estou mostrando um comparativo de inferioridade. Olha lá, objeto 1, golf, verbo to be, is no caso. Aí vem a regra, less, o adjetivo popular, than e o objeto comparativo 2, ok? Por último, nós temos aí, pessoal, o superlative, tá? O superlative, ele já vai ser igual ao comparativo de superioridade. Você precisa observar para fazer o superlative, você tem que observar se o adjetivo é longo ou se ele é curto novamente, tá? E aí o que acontece, pessoal? Superlativo, você pode dizer que ele é o mais ou o menos, tá? Tem essas duas prerrogativas aí. Para você dizer que alguma coisa é a mais de qualquer... Assim, outra coisa. Qual a diferença entre os dois, basicamente? Ok, o superlativo também é uma comparação? Pode-se dizer que sim, mas o que acontece? O comparativo, ele compara dois objetos, um em relação ao outro. O superlativo compara um objeto a um conjunto completo, tá? Ele não compara esse objeto a um outro objeto, ele compara esse objeto, mas em relação a todos os outros dentro daquele universo que a frase está mostrando. Vamos ver aqui então. Para mais ou para menos, depois, se for no caso de long adjective, é para mais, para menos, e o adjetivo, the most, the least, e o long adjective. Vamos ver aqui, ó. She's the most intelligent girl in school. Então, estou dizendo que ela é a mais inteligente, a garota mais inteligente da escola. Olha lá, vamos ver. Aqui então está formado o meu objeto 1, só vai ter ele, na verdade, seguido do verbo to be. Até aí está igual. Só que eu estou dizendo que ela é a mais inteligente comparada a todos da escola. Não é comparada a uma pessoa, a todos da escola. Conjunto escola e ela ali se sobressaindo. Então, she is the... Não esquece desse the na frente, tem que ter, hein? She is the most intelligent girl in school. Beleza? Agora, para dizer que é menos, olha só. This is the least attractive place I've ever visited. Tá? Então, esse é o lugar menos atrativo que eu já visitei na minha vida. Ok? O least aí... enfim, não vou entrar muito nesses meandros, acho que fica bem claro. Tá, esse é o meandro. É a mesma forma como a gente estrutura no português mesmo. Nesse caso, são dos poucos casos na língua inglesa que você pode pensar em português, que aí vai casar perfeitamente. Tá legal? Eu não gosto muito de pensar em português, mas existem situações que isso é possível. Não são todas. Nesse caso, é possível. E superlativo com short adjectives, pessoal. Quando for adjetivo curto, também muito fácil. Só que o adjetivo curto vai demandar uma estrutura diferente, assim como o comparativo de superioridade. O superlativo vai seguir esta demanda. Então vamos lá. Como é que vai ser? Vai ser o objeto 1, que só vai ter ele, seguido do verbo to be, até aí normal. Só que o que acontece em seguida? Em seguida eu coloco o the sozinho, não tem mais the most, não tem mais the least, é só o the. E aí vem o adjetivo curto com o sufixo est, ok? Lá, acoplado lá ao seu final, com o sufixo, conforme eu disse. Aqui eu vou trabalhar com o adjetivo old, que é o adjetivo curto. Old, já vimos antes, né? Eu vou comparar eu com todos da minha sala. Então, olha só, usando o adjetivo old para dizer que eu sou o mais velho na minha sala. Então, como é que vai ficar? I
Aqui o verbo to be vai ser diferente, óbvio que não vai ser is, porque I não se conjuga com is, I não se conjuga com are, I é sempre am, vocês lembram disso, né? Isso é velho. I am, eu sou, I am, e aí vem a regra, o adjetivo curto com ST, I am the oldest in my class, eu sou o mais velho da minha turma. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso, pessoal. Adjetivos, a posição em que eles se encontram e os graus de adjetivo, que são os comparativos, e o superlativo, para mais ou para menos. Long adjectives, short adjectives, a nossa aula se encerra aqui por hoje e se encerra com aquela mensagem maravilhosa para vocês. That's all, folks. É só isso aí, pessoal. And may the force be with you, ok? Vejo vocês na próxima aula. Bye bye, see ya! And have a nice week.